Pronto, nós já construímos um contexto diferente para entender o que é adicionar 1/4 de água, de um copo de água, com metade de um copo de água. E vimos que isso me resulta 3/4 de um copo de água. Agora vamos compreender esse contexto que eu construí semiótico e o procedimento algorítmico da soma de frações heterogêneas. Então, o que eu tenho que... O que eu estou somando? Meio copo d'água com 1/4 de água. Para isso, eu fiz toda essa representação aqui para compreender isso e para ver o que representa 1/2 mais 1/4, que me dá 3/4. Então, primeira coisa que eu fiz foi dividir minha unidade de referência em 4 partes iguais. Dividi ela em 4 partes iguais, porque dividindo em 4 partes iguais, eu consigo olhar para essa unidade e perceber o que é meio e o que é 1/4. Então, 4 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Então, eu consigo, achando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, ter uma referência em que eu identifique como que fica essa unidade repartida em 4 partes e em 2 partes. Então, 4 partes dividido em 2 e no meio, eu vou pegar 2 partes. Isso vai me resultar 2 partes. 2 vezes 1, que é uma vez que eu pego, que é 1/2, é 2. Mais 4 partes dividido em 4 pedaços, dá um pedacinho para cada um. E eu vou pegar um pedaço desse, então, mais 1. Então, 2 mais 1, 3/4. Geralmente, em sala de aula, e quando eu fui ensinada a simplesmente achar o mínimo múltiplo comum, resolver aritmeticamente, chegar a um resultado. Eu não tinha compreensão do contexto. Nesse caso, um contexto geométrico para me mostrar o que é adicionar 1/2 com 1/4, que dá 3/4 de um copo d'água. Essas 3 partes, essas 3 explicações do vídeo que eu fiz aqui, analisando o que é adição de frações heterogêneas de denominadores diferentes, o objetivo maior era essa compreensão, era compreender por que eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum para dividir a unidade de referência, para melhor analisar o que é realmente que está acontecendo e o que é 1/2 mais 1/4 em relação à referência inicial, ao meu todo inicial. Eu espero que tenha sido tranquilo e que vocês possam fazer mais adições nesse sentido, buscando transpor o contexto referencial para um contexto semiótico que a matemática faz, seja esse de uma forma geométrica, pictórica, ou num esquema diferenciado, para compreender o que é estar adicionando frações de denominadores diferentes.